Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 20 de abril de 2026. Terceira semana da Páscoa. Primeira leitura. 6. Terceira semana da Páscoa. Não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Leitura dos Atos dos Apóstolos 6, 8, 15. Naqueles dias Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntamente com sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 1:8, 119. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Evangelho. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 6, 22, 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda estamos vivendo a alegria da Páscoa. Cristo ressuscitou, venceu a morte e nos abriu o caminho da vida nova. Mas o tempo pascal não é apenas celebração, é também um tempo de aprendizado. É o tempo de aprender a viver como ressuscitados, num mundo que muitas vezes resiste à verdade do Evangelho. A primeira leitura nos apresenta Estevão, cheio de graça e de poder. Ele faz sinais, fala com sabedoria, e tudo o que diz e faz vem do Espírito Santo. Mas mesmo assim ele é rejeitado, acusado injustamente e levado ao sinédrio. O texto diz algo muito forte:
Não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles não conseguem vencer Estevão pela verdade, então recorrem à mentira. Isso nos ensina algo importante: viver no espírito não nos livra das perseguições. Pelo contrário, muitas vezes a fidelidade a Deus incomoda. Estevão não agride ninguém, não impõe nada à força. Ele apenas testemunha Jesus. E esse testemunho é suficiente para provocar rejeição. Quantas vezes isso também acontece conosco? Quando tentamos viver com honestidade, quando escolhemos a verdade, quando não entramos em esquemas errados, quando defendemos a justiça, podemos ser mal compreendidos, criticados ou até atacados. A Páscoa não nos promete uma vida fácil, mas nos garante que Deus caminha conosco. Mesmo diante da violência e da injustiça, Estevão permanece firme. E o detalhe mais bonito do texto está no final: viram seu rosto como o rosto de um anjo. Não é um rosto de ódio, de medo ou de vingança. É um rosto cheio de paz. Quem vive unido a Deus pode até sofrer, mas não perde a serenidade. Essa é a força da fé pascal. O Salmo responsorial nos coloca na atitude interior do verdadeiro discípulo, aquele que encontra sua alegria não no julgamento dos poderosos, mas na lei do Senhor. O salmista mostra um coração confiante que se abre diante de Deus, conta a ele a própria vida e pede humildemente: ensinai-me vossa vontade. Em meio às perseguições e às tentações da mentira, ele escolhe o caminho da verdade e reconhece que os mandamentos do Senhor são conselho seguro e dom precioso. Rezado no tempo pascal, este salmo nos lembra que a vida nova em Cristo cresce quando nos deixamos guiar pela palavra de Deus, que ilumina nossos passos, sustenta nas dificuldades e conduz à verdadeira felicidade. No Evangelho, encontramos outro ensinamento profundo. A multidão procura Jesus, atravessa o mar, faz esforço para encontrá-lo. Mas Jesus vai direto ao coração da questão: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Em outras palavras, eles procuram Jesus apenas pelo benefício material. Jesus então faz um convite que vale para todos nós: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Aqui está o centro da mensagem de hoje. Quantas vezes gastamos nossas forças apenas com o que é passageiro? Dinheiro, sucesso, aparência, segurança material. Tudo isso é importante? Sim, mas não pode ser o principal. O alimento que permanece é a fé, é a comunhão com Deus, é a palavra que transforma o coração. É esse alimento que sustenta Estevão na perseguição e que pode sustentar também a nossa vida. Quando perguntam a Jesus o que devem fazer para realizar as obras de Deus, a resposta é simples e profunda: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Crer em Jesus não é apenas aceitar uma ideia. É confiar, é entregar a vida, é orientar as escolhas diárias segundo o Evangelho. Crer em Jesus é buscar o pão da vida todos os dias, na oração, na escuta da palavra, na Eucaristia, no amor concreto ao próximo. É isso que nos fortalece para enfrentar dificuldades, injustiças e desafios sem perder a esperança. Neste tempo pascal, o Senhor nos convida a examinar o nosso coração. O que estamos buscando? Apenas o pão que sacia por um momento ou o pão que dá vida eterna? Estamos seguindo Jesus por interesse ou por amor? Estamos dispostos a testemunhá-lo, mesmo quando isso custa algo? Peçamos a graça de um coração sincero, que busque Jesus não apenas pelos dons, mas pelo próprio Senhor. Que, alimentados por Ele, possamos viver com coragem, verdade e paz, à semelhança de Estevão, confiantes de que a vida nova da ressurreição já começou em nós. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai de bondade, nós vos louvamos e bendizemos porque na ressurreição de vosso Filho, nos oferecestes o alimento que não perece e a vida que não termina. Diante de vós colocamos o nosso coração, com suas buscas, cansaços e esperanças.
reconhecendo que tantas vezes nos deixamos conduzir apenas pelo que é passageiro e esquecemos de buscar aquilo que realmente dá sentido à nossa existência. Concedei-nos a semelhança de Estevão, um coração cheio de graça e do Espírito Santo, capaz de testemunhar a fé com coragem, mansidão e verdade. Quando enfrentarmos incompreensões, julgamentos ou perseguições, sustentai-nos com a força que vem de vós, para que não sejamos vencidos pelo medo nem pela mentira, mas permaneçamos firmes no caminho da fidelidade, com o rosto sereno de quem confia plenamente em vossa presença. Ensinai-nos, Senhor, a amar vossa palavra e a fazer de vossos mandamentos nossa alegria e nosso conselho. Afastai-nos do caminho da falsidade e conduzi-nos sempre pela trilha da verdade, para que nossa vida seja um reflexo da aliança que selastes conosco. Que saibamos escutar vossa voz no silêncio da oração e reconhecer vossa vontade nas escolhas simples de cada dia. Jesus, pão vivo descido do céu, libertai-nos de buscar-vos apenas por interesse ou conveniência. Dai-nos a graça de vos procurar por amor, desejando mais a vossa presença do que os benefícios que dela podem vir. Alimentai-nos com a fé verdadeira para que creiamos em vós, enviado do Pai, e façamos de nossa vida uma resposta confiante à vossa palavra. Que sustentados por esse alimento que permanece para a vida eterna, possamos viver como ressuscitados, espalhando esperança, paz e amor por onde passarmos. Recebei, Senhor, esta oração que brota de um coração desejoso de vós e conduzi-nos, dia após dia, à plenitude da vida que nos prometestes. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.